Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje vai ser um vídeo mais sobre mim. Na verdade, uma pessoa deixou um comentário aqui no canal em um dos vídeos me pedindo para falar um pouco sobre o meu trabalho como revisora, e aí eu tive a ideia de falar desse assunto e de como eu comecei assim a me ver como leitora. Então eu vou começar falando um pouco sobre da minha infância com livros, a minha vivência, assim. Eu até fiz um texto que eu postei no Medium relatando um pouco disso, né? Quem preferir ler, eu vou deixar o link aqui embaixo. Enfim, eu sempre fui aquela garotinha que ficava escondida dentro de casa e dentro da casa de qualquer pessoa, em vez de ficar lá fora socializando e brincando como o resto das crianças. Então eu sempre fui essa pessoa estranha. Eu, na verdade, na minha própria casa, nunca tive muito contato com livros. Eu lembro também da minha infância que a minha avó me contava histórias pra eu dormir. Eu lembro que ela tinha vários anéis nos dedos e usava eles pra fazer barulhos, tipo de batendo na porta e tal. Acho que essa é uma das minhas primeiras memórias. E outra memória da minha infância que eu tenho é de ter um livro de contos de fadas, que ele era grande, de uma capa dura, que tinha um preenchimento mais fofo. Eu vou deixar a capa dele aqui do lado porque eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele era um livro com vários contos e eu lia eles à exaustão, porque era basicamente o único livro que eu tinha. Eu também tive uma coleção pequenininha de contos de fadas, acho que do Hans Christian Andersen. Caixinha que acho que tinha 5 livros, tinha 5 contos. Meus pais não são leitores, então eu nunca tive uma família assim realmente leitora. Eu li Harry Potter emprestado, eu li muitas coisas da coleção Vagalume emprestadas também. Mas o momento em que eu passei de ser uma apenas leitora que gostava de livros para ser uma leitora que gostaria de trabalhar com livros foi em 2010, quando eu criei o meu primeiro blog literário. Se chamava Muito Pouco Crítica, porque eu sempre li muitos romances. Até hoje eu leio muitos romances. Eu não leio muita não ficção. Na verdade, acho que esse ano eu ainda não comecei. Na verdade, eu comecei um livro de não ficção e não consegui terminar ainda. Mas enfim, eu nunca me interessei por outros assuntos além da ficção. As pessoas diziam que eu deveria ser mais crítica em relação às minhas leituras, que deveria ler coisas melhores. E isso me incomodava bastante, né? Principalmente porque ninguém conversava sobre os livros comigo, apenas falava: nossa, você lê? O que você lê? E eu dizia que eu lia romances, ficção e tal. Ah, você nunca leu um livro mais adulto assim? Passei por muitas conversas desse tipo. Então eu comecei o meu blog literário em 2010 e nesse mesmo ano eu tive a oportunidade de ir para a Bienal do Livro de São Paulo pela primeira vez. Eu morava em Recife, né, na época eu tinha 20 anos, 19 anos na verdade, porque a Bienal foi antes do meu aniversário. E a Bienal foi uma maravilha pra minha vida, porque ela realmente abriu o conceito de mercado editorial pra mim, sabe? A Bienal com o blog me fez ter contato com pessoas incríveis e maravilhosas e super competentes que me ensinaram que dá pra viver de livros com algum esforço aqui no Brasil. Então eu comecei com o meu blog literário mais ou menos na mesma época que a grande maioria das pessoas começou também a falar sobre livros na internet. E eu meio que penso como o meu começo assim da vida editorial, o começo do meu blog, porque foi uma época em que eu realmente aprendi muito. Eu conheci muitas pessoas incríveis. Com o meu blog e com a Bienal, e estar naquele ambiente de livros e de pessoas que trabalham com livros, de pessoas que leem livros, foi onde eu me encontrei, sabe? Eu fiz faculdade de letras e comecei em 2008 a faculdade, mas foi algo totalmente diferente do que eu imaginava. Eu entrei na faculdade pensando em ser professora e descobri que não era realmente o que eu queria, mas eu também não sabia o que eu queria. E foi em 2010 que eu meio que parei com o curso de letras, parei de tentar me encaixar naquele lugar que não era o que eu queria
E aí comecei o blog e aí eu realmente me encontrei. E em 2012 eu fiz o meu primeiro estágio, que foi um estágio em revisão de texto. Foi um estágio bem curto, na realidade, numa empresa chamada Consultexto, lá de Recife. E foi mais uma confirmação de que eu deveria trabalhar com livros, sabe? Acho que nessa época eu já pensava em vir para São Paulo para estudar, morar e trabalhar aqui. Acho que eu penso nisso desde que eu voltei da primeira Bienal em 2010. Mas em 2012, depois desse curto estágio, eu comecei a trabalhar na Livraria Cultura. Eu trabalhei lá por 1 ano e meio na Livraria Cultura do Rio Mar, que é a segunda Livraria Cultura lá de Recife. Eu abri a loja, eu montei a loja, assim. Foi um momento da minha vida que foi incrível, assim, eu cresci tanto como pessoa como profissional, porque eu tava vendo um outro lado, né, do mercado editorial, que era o lado comercial, de ponta, né, eu tava em contato com os clientes, era eu que recebia, que indicava e que, né, vendia os livros diretamente para os clientes. Depois desse trabalho na cultura, eu terminei a minha faculdade, que eu ficava pingando todo semestre, porque eu não queria mais fazê-la, né? Mas eu decidi que eu iria terminar a faculdade para pelo menos ter um diploma de graduação para poder me mudar para São Paulo. Acho que eu vou terminar por aqui essa primeira parte. Na quarta-feira eu recomeço a história contando, né, a partir desses últimos 4 anos que eu tô aqui em São Paulo, que eu realmente tô exercendo. Eu realmente me sinto parte do mercado editorial. Um beijo e até a próxima.